Boa tarde. Então, mais um momentinho da nossa trazida de informações, dia 9 de julho, desculpe, dia 10 de julho, sexta-feira. Estou aqui com a doutora Letícia, para facilitar um pouco, vamos mantendo aqui o distanciamento. A gente tira então a máscara para facilitar. A doutora Letícia vai estar conosco, fazendo algumas falas com relação aos tratamentos, em função das demandas que nós tivemos na última live, né? Oi, gente. Oi, todo mundo de Pinhais, todo mundo que está nos ouvindo e que está buscando uma informação. Ok. Então, nós temos aí atualizado diariamente os dados, né, com relação aos casos confirmados e os casos, né, as nossas notificações de recuperados, pacientes em monitoramento e, infelizmente, os nossos casos de óbitos também, né? Ao final, a gente faz um detalhamento, um painel, nosso painel epidemiológico, hoje publicado sempre às sextas-feiras, né, para que a gente possa também fazer um detalhamento por bairros e trazendo todo esse descritivo. Eu quero só iniciar dizendo, né, da nossa possibilidade, a exemplo dos últimos dias que estamos fazendo as coletas, né, dos exames para pacientes na condição leve. Então, nós temos aí um bom quantitativo de pacientes que a gente consegue hoje testar, né? E também para essa análise a gente traz um detalhamento do que representa hoje os dados e os casos também dos pacientes descartados, né? Sabendo que essa situação do sintoma e a necessidade que a gente também tem de fazer todo o atendimento, e que estamos num período, né, de síndromes gripais e de sintomas típicos, né, desse período de inverno, e, consequentemente, a gente consegue hoje trabalhar com toda essa possibilidade, não só na unidade de pronto atendimento, né, com a estrutura diferenciada de atendimento, com a tenda, com uma estrutura, né, uma equipe médica que faz essa abordagem, esse acolhimento, nas nossas unidades de saúde também, né? As unidades de saúde com a organização também dessa triagem, essa separação no atendimento, considerando hoje, então, essa possibilidade da testagem para os casos leves. Mas o que é importante a gente reforçar, e que talvez é uma das demandas que nos trazem, é a questão do tempo dos exames, né? Principalmente o exame do RT-PCR, que é o exame que a gente considera padrão ouro, a indicação e a orientação por notas técnicas é de que a gente possa fazer e indicado a ser realizado no terceiro dia dos sintomas. Então, ainda que nós temos todo o atendimento, né, e já faço orientação que no primeiro dia do sintoma já tem uma indicação de afastamento, principalmente pela necessidade do isolamento, a gente trabalha com as unidades essa programação da agenda para a coleta. Então, só reforçando, né, mesmo que você tenha o início dos sintomas, né, hoje, por exemplo, você só pode coletar no terceiro dia, entre o terceiro e o sétimo dia. Então, isso também acabou sendo como uma demanda e a gente precisava só fazer alguns esclarecimentos. O exame teste rápido, né, como a gente também vem colocando, é um exame para situação já de contato com o vírus, então é depois do 8º dia de sintomas, e também para uma situação que, né, até para a gente verificar já se teve anticorpos, né, se o paciente já desenvolveu anticorpo. Então, nós estamos realizando a grande maioria dos testes RT-PCR, porém, esse terceiro dia é o necessário. Das últimas situações, a gente tem tido algumas demandas e alguns questionamentos com relação aos tipos de tratamento, os protocolos que o município, né, está adotando, a questão dos sintomas, quando eu tenho, né, os sintomas específicos, como a gente faz essa indicação de acompanhamento e de tratamento. Então, hoje, nós trouxemos a doutora Letícia, né, a nossa coordenadora de gestão, faz ali um trabalho integrado junto à UPA, né, a unidade de pronto atendimento, as equipes do Hospital Municipal, e também, né, como médica, já faz a questão do atendimento, então ela vai trazer todo um referencial e uma indicação, né, de como isso se dá a partir do momento de que a gente começa com o atendimento e identificando os sintomas. Obrigada, Adri, pela oportunidade de poder falar aqui para mais gente, né? Que assim, Pinhais tem uma situação diferenciada porque criou um comitê que decide todas as questões técnicas com relação ao Covid, né?
foi feito um decreto, tem uma equipe técnica que embasa as nossas decisões. E, decorrente das perguntas que foram surgidas nas redes sociais com relação ao tratamento, a gente colocou esse tema esta semana para a discussão do comitê. Vamos mostrar alguns slides de modo muito breve. Existe tratamento para coronavírus, para a doença Covid hoje? Um tratamento bom, um tratamento que não gere dúvidas? Não, não existe. Sinto dizer, gente, que não existe tratamento para o Covid. O que nós temos? Tratamento sintomático. Tratamento sintomático quer dizer o quê? É um tratamento basicamente para dor e febre. Estão surgindo muitos estudos científicos por causa do coronavírus. Só que os estudos científicos, eles precisam ser avaliados com uma análise crítica. Não é porque se chama estudo científico que ele tem todo o impacto que a gente gostaria que tivesse de um tratamento para Covid. Os estudos são diferentes. Eles, como vocês podem ver ali na pirâmide, os estudos são diferentes. Então, na base da pirâmide, tem a opinião dos especialistas, estudos com animais e estudos in vitro, estudos em laboratório. E acima deles, uma evidência um pouco melhor, o relato de caso, depois estudo de caso controle, coorte, estudo clínico randomizado e em cima, na ponta da pirâmide, revisão sistemática. O ideal seria que nós, da área de saúde, tivéssemos muitas revisões sistemáticas a respeito do tratamento para poder dizer o que é melhor, o que é pior. O que a gente tem hoje? Estudos in vitro que fazem com uma medicação que antigamente era somente para piolho e agora o pessoal está divulgando como um tratamento fantástico para a Covid, um tratamento ou até uma prevenção para a Covid. E nós vamos falar a seguir. Os estudos têm várias fases. Por exemplo, que é uma análise com pacientes voluntários, sadios, estáveis. Fase 2, com uma população-alvo. Fase 3, randomizado em vários centros. E a fase 4 é quando você tem pacientes com comorbidades que usam várias medicações e estão utilizando aquela medicação do estudo. Nós não temos estudos científicos com todas essas análises para poder dizer do tratamento do coronavírus. Porque se tivesse, a gente não estaria aqui discutindo isso. Seria um tratamento de protocolo e pronto, no mundo inteiro. E não temos isso em Pinhais e não temos isso no mundo, tá? Acho, Adri, que era isso a princípio sobre o tratamento. Então, é isso que a gente sempre vem reforçando, né? Que por não ter o tratamento específico para a doença, se trata em função da questão dos sintomas. Claro que algumas situações, né, dos casos que a gente já sabe que estão aí sugerindo um ou outro medicamento, é essa necessidade, né, principalmente pelas estruturas de atendimento quando o paciente está internado, e nessa condição leve é o que nós mais demandamos, então, com relação a essa orientação e prescrição. Porém, gente, é bem importante nós reforçarmos todo e qualquer tratamento ou o medicamento a ser fornecido pela Secretaria de Saúde, ela precede de uma prescrição médica. E este médico ele é responsável por aquilo que ele está prescrevendo. Então, o que a gente considera hoje, pode ser isso ou pode ser aquilo, isso é uma orientação e uma necessidade desta prescrição. Até porque o que a gente tem hoje que considerar são as questões de como esta orientação de equipes médicas ou de estudos que de fato embasam, e essa situação, às vezes, do próprio do senso comum, né? Porque tem essa orientação, tem aquele medicamento e eu posso estar utilizando.
A automedicação nós nunca orientamos, isso não deve. Um medicamento simples, uma situação, né? Vale para qualquer situação, vou sempre achar que eu posso. Então, isso é sempre uma necessidade da gente sempre reforçar. E o médico responde, né? Ele é o corresponsável por todo este acompanhamento e tratamento. Então, sempre importante, então, a gente reforçar essas questões. Eu quero aqui trazer, a gente também tem feito né, um processo de reorganização e ajuste em função da nossa central de monitoramento. Esse quantitativo, né, que aumenta a cada dia, seja dos pacientes suspeitos, dos pacientes confirmados, nós precisamos reorganizar e buscar sempre essa orientação aos pacientes diretamente. Isso se dá por uma ligação telefônica e por um contato. Temos tido muita dificuldade com relação aos telefones que são indicados ou que estão no cadastro. Então, a gente pede, né, que a cada atendimento, que as pessoas reforcem e atualizem o seu contato, o seu telefone, para que a equipe também possa fazer né, esse processo do monitoramento. E que a gente também tem buscado trabalhar, e essa orientação hoje com relação às medidas, né, necessárias. Iniciou sintomas, foi para o atendimento médico, tem a indicação do afastamento, porque essa situação da condição hoje do sintoma, ele já é uma necessidade do afastamento. Então, a unidade já fornece, né, e para todas as situações, tanto o termo, né, das orientações, como uma eventual necessidade do próprio atestado médico. E é importante reforçar que não só o paciente, naquele momento, ele tem que ser afastado, como também há uma indicação de isolamento para todos os componentes daquela família. Por que disso? Porque a gente está num ambiente residencial, ambiente domiciliar. Então, até que tenhamos aí toda a confirmação ou, né, o caso descartado, a gente precisa ter esta validação. Fazemos esse monitoramento, nós estávamos com uma certa dificuldade com relação a tempos, né, de resultado, isso nessa semana se reduziu muito esse período, a gente trabalha hoje com 3 a 4 dias, que hoje está sendo cumprido, então a gente tem essa possibilidade do retorno mais rápido do resultado do exame. Mas ainda é uma necessidade a gente ir reforçando, porque as equipes têm nos trazido diariamente as pessoas que não estão cumprindo com este isolamento. E principalmente pacientes na condição de caso confirmado, que é mais grave para nós, né? Considerando que esse paciente, no caso confirmado, a condição hoje de uma transmissão, ela é alta, então a gente tem toda essa preocupação. Claro que a abordagem da equipe também é de retornar, de fazer essa conversa, né? Essa quase conscientização do cidadão com relação a essa orientação, mas nós somos obrigados a tomar uma providência em cima do fato, né, trazido pelas equipes, de um não cumprimento. Por quê? Isso é uma realidade hoje de saúde pública, né? O que representa hoje, se a gente também, enquanto poder público, não tomamos essas condutas. Infelizmente, nós tivemos nessa semana que encaminhar um caso ao Ministério Público. Isso representa, sim, uma situação até para o usuário, né, de um questionamento e de medidas mais rígidas, até de uma situação de condição de crime, mas que a gente precisa que as pessoas tenham essa consciência. A gente tem feito né, reiterar com as equipes essa abordagem, que os agentes comunitários possam fazer essa orientação. As equipes têm feito essa abordagem, né, diretamente em domicílio ou no contato, e mesmo nessas condições as pessoas estão descumprindo. Isso para nós tem que ser, né, entendido como uma situação que é o risco, principalmente para a questão de saúde pública. Então, né, a gente acaba trazendo essa necessidade de reforçar este momento da importância dos cumprimentos dessas medidas, exatamente por conta, né, dessa situação do que representa a saúde pública. Também estamos trazendo aquilo que, né, a gente vivenciava no primeiro momento lá em março, a necessidade de reorganizar e reestruturar as equipes de saúde, porque nós tínhamos um receio do que representaria esses afastamentos e o atendimento para a ponta, né, da ponta para os usuários, e a necessidade daí de contemplar uma equipe de retaguarda. A gente aí fez alguns, né, processos diferenciados, a exemplo
do processo seletivo simplificado. Iniciamos o chamamento, isso ocorreu lá em abril, agora que a gente está vendo essa necessidade. Então, os profissionais também que fizeram, né, esse cadastro àquela época, a gente sabe que talvez até pelo momento buscou-se ali se inserir no mercado de outras formas, né? Mas nós estamos fazendo então os contatos, estamos chamando principalmente profissionais técnicos de enfermagem, enfermeiros, né, considerando aí que nós tivemos também a vinda desses profissionais do programa Mais Médicos, né, uma parceria junto ao governo federal, Ministério da Saúde, e também fazendo aí toda a contratação de reposição dos nossos profissionais do quadro próprio, né, que a gente tem algumas ausências e a gente acaba fazendo então a solicitação de reposição. Acho que aos profissionais de saúde, né, a gente sempre fala da importância desse momento com relação a todas as medidas, né, preventivas e os cuidados necessários. Tivemos aí, como a doutora Letícia traz, esse comitê que trabalhou muito ativamente para definir EPI, que é o equipamento de proteção individual, para cada local de atendimento, para cada setor, o que isso representaria a proteção propriamente. Isso nos tranquilizou e, né, estamos vencendo aí os períodos mais críticos agora. E dos nossos 500 colaboradores, nós tivemos somente 10 que estivemos em alguma situação de confirmado, não necessariamente em função do ambiente de trabalho, né, mas que pode ter contato aí com parente ou outras situações. Então, é um quantitativo ainda muito baixo. Tivemos a confirmação de um profissional médico, né, que está em isolamento domiciliar, então também numa condição leve. Isso também nos tranquiliza, mas voltamos a reforçar a necessidade sempre, né, desse uso consciente do EPI, da necessidade dessa proteção. Estamos trabalhando aí com esse monitoramento, junto à gestão de pessoal também, para que a gente tenha essa equipe e os profissionais na linha de frente. Essa necessidade da contratação complementar, né, nós já tínhamos esse entendimento, o fato foi a questão da realização do PSS e tenhamos a necessidade de contratar mais, é um momento que a gente também tem essa possibilidade, porque o enfrentamento, de fato, são com os profissionais. E aqui agradecer e trazer aí o reconhecimento hoje que a gente tem dessa equipe, né? Da equipe que está na linha de frente, que está fazendo o seu atendimento. Claro que a gente sabe que, quanto cidadão e profissional, isso também trouxe muita ansiedade, muito medo no primeiro momento, isso era compreensível, mas que agora a gente até consegue ir ajustando. Porém, nós entramos num período crítico na região sul, né? O período que vem aumentando esse quantitativo de casos. Ainda na questão de internamento, a gente mantém uma média, né, que já vinha acontecendo nas últimas semanas, então ainda nós estamos falando de a grande maioria de pacientes na condição leve, isso também nos tranquiliza um pouco, né? Reforçado a tudo isso, são as medidas complementares, principalmente, né, o decreto do governo do estado, que o município de Pinhais participa, né, com a prefeita Marli Paulino, do Fórum Metropolitano, dos municípios da região metropolitana, e que nós precisávamos, naquele momento, né, ali no dia 1º de julho, aderir, vai até o dia 14 de julho, né, com essa necessidade de reavaliação, até para que a gente entenda o que representou esse período desses 14 dias. Claro que a gente sempre faz uma avaliação do início, né, das medidas mais restritivas para esse 14 dias futuro. Então, aí, dia 14 de julho, faremos essa avaliação. Nós entendemos que, nesse momento, é um esforço, principalmente, né, dos comerciantes, dos empresários, da realidade hoje, né, do que se apresenta com essa nossa necessidade dos serviços não essenciais estarem fechados nesse momento e toda essa nossa preocupação com relação à cadeia de transmissão. Né, vamos ainda avaliando, e essa é uma necessidade que a gente tem de estar trazendo a cada momento, né? Temos também a parte da fiscalização, e aí a gente sempre traz, né, a importância hoje dessas ações, porque também somos demandados com relação, principalmente ao Ministério Público, das ações que o município está tomando para que isso se cumpra, né? Muitas vezes é um decreto e as medidas um pouco mais, né, no sentido até da questão social, da questão econômica bem questionável, mas traz essa necessidade nesse momento, principalmente pelo aumento considerado dos últimos, praticamente um mês que nós tivemos aqui na região sul, no Paraná principalmente. E uma das questões também que a gente foi demandado, né, essa semana principalmente, em função de alguns municípios que têm
implantado aí algumas situações de medidas, e diga-se de momento questionável, né? O tal do kit Covid, né, de medicamentos para uma ação mais de prevenção, profilática, o que isso representa, né? E aí também a gente chamou a doutora Letícia para também fazer uma fala nesse sentido, até porque o poder público ele tem uma responsabilidade de tudo aquilo que ele implanta, né? Hoje, fornecer um medicamento daquilo que representaria uma situação, se não tem ainda um estudo de efetividade, é o gasto sem uma efetividade, gasto público, né, nós estamos considerando. Então, isso para uma avaliação depois do que representa esse gasto, ele volta e o poder público tem que fazer daí nessa justificativa. Então, sempre quando nós vamos pensar em algumas ações que são medidas complementares ao tratamento, a gente tem que ver a efetividade, os órgãos reguladores, a exemplo da Anvisa, né, que quem regula toda essa questão da medicação, e as entidades, a Organização Mundial de Saúde, né, as entidades científicas que estão fazendo os estudos, as sociedades, né, que fazem toda essa orientação de tratamento. Então, veio também essa demanda nesse período, e a gente pediu, então, para a doutora Letícia também fazer uma avaliação e uma apresentação para nós do que seria essa proposta desse kit Covid, né? Nós levamos também para avaliação do comitê e hoje, dia 10 de julho de 2020, o que a gente tem de evidência científica não sustenta o uso como um kit para a população, tá? Temos uma recomendação da Anvisa também, que vai estar disponibilizada no final dos slides, toda a referência bibliográfica que eu utilizei, tá? Hoje, no momento, não há nenhum medicamento recomendado para prevenção. Infelizmente, ainda não. Nós seríamos as maiores interessadas, né, Adri? Com certeza. De adquirir e começar logo a utilizar, mas não há evidência científica suficiente. O que existe são evidências in vitro ou estudos ainda na base da pirâmide. Ainda não são evidências científicas do topo da pirâmide, como eu coloquei nos slides anteriores. Tá? Não condeno gestor que decidiu por isso, porque nós estamos num momento de pandemia, é um momento de incerteza, é um momento que as pessoas ficam muito angustiadas, a população, os gestores e até profissionais de saúde querem implantar algo. Só que implantar alguma medicação sem estudo científico, sem comitê de ética, sem controle, é um risco para a população, porque essas medicações têm risco, elas têm efeitos colaterais, as pessoas tomam medicações misturando com outras. E como isso fica no organismo? Cada um tem um metabolismo. As pessoas não respondem igual. Isso precisa ser feito dentro de um estudo científico controlado, com termo de consentimento, com comitê de ética, seguindo todas as normas de uma pesquisa científica e não liberando para todo mundo, dependendo da vontade da pessoa. Enfim, mas protocolo do Ministério da Saúde de hoje, atual, permite a utilização de algumas medicações como hidroxicloroquina e cloroquina. A Secretaria de Estado da Saúde disponibilizará essa medicação. O médico que entender possível essa prescrição poderá prescrever mediante um termo de consentimento. Vejam que é difícil um tratamento que exige esse termo de consentimento. Exige esse termo de consentimento exatamente porque não tem essa evidência científica toda embasada. Mas teremos acesso a essa medicação. Ivermectina já é uma medicação da rede, já tem no município há muitos anos. Dexametasona tem suas indicações também para alguns pacientes. Uso protocolar de qualquer caso de Covid ou gripe, não está recomendado esse tipo de medicação. Tá? E agora? Não temos nada? Não temos tratamento? Não temos visão? Não temos o que fazer? Temos sim algo que a gente já falou no início da pandemia. Pode passar a tela, por gentileza.
que é o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, a utilização de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel, ou álcool líquido, né? A 70%, a etiqueta respiratória de tossir na frente do cotovelo e não das mãos, manter a ventilação adequada, e lembro a todos que ventilação adequada significa abrir portas e janelas da sua casa, do seu local de trabalho, entrar um ar. Nós estamos no inverno, vai entrar um ar gelado? Sim. Seu conforto térmico não é mais importante do que essa doença que não tem tratamento. Todo mundo entendeu, né? Eu fui bem clara agora, né? Que tem que abrir janela? Tem que abrir janela do ônibus. Tem que abrir janela de casa, do local de trabalho, do carro. Por quê? As partículas ficam em suspensão. Ficam lá, gente. Elas não vão embora. Elas não somem magicamente. Você ventilando, pelo menos elas se dispersam no ambiente e diminui o risco da sua contaminação. No último slide tem as referências para quem quiser consultar. São referências que eu considero mais embasadas. Tá? O protocolo do Ministério da Saúde também está lá. A diretriz de tratamento que boa parte dos médicos do país está seguindo é uma diretriz da Sociedade Brasileira de Infectologia, de Medicina Intensiva e de Pneumologia. Tá? Muito obrigada. Então, é bem essa pergunta que nos trazem, né, com relação a esses kits e os municípios que estão fazendo essa adesão. Então, vamos tentar, né, sempre reforçar que nós estamos falando do gasto público, do recurso público, né? Isso, enquanto a gente está recebendo cloroquina, hidrocloroquina e qualquer outro medicamento que o Ministério está nos mandando, reforço aquilo que a gente já tinha ponderado. Com prescrição médica, né, eventualmente, essa caracterização da necessidade, e claro que, né, o município vai estar fornecendo. Agora, o município fazer esta aquisição representa, sim, uma responsabilização daquilo que não tem uma efetividade. Então, nós temos que ter muita tranquilidade, não é porque os outros estão fazendo que nós podemos trazer, quando você não tem esse estudo embasado, né, na condição da efetividade. E vamos sempre lembrar, não é porque o outro faz que nós podemos fazer aqui. Nós sempre temos que trazer o que representa o risco, inclusive, né, para essas questões, principalmente de alguns medicamentos que você tem uma superdosagem ou uma utilização um pouco mais diferente do que é o padronizado, e você tem algumas questões que possam depois também trazer um questionamento de quem está prescrevendo. Mas claro que o médico, e aí o médico, ele é responsável por toda e qualquer prescrição, e aí, eventualmente, tendo uma prescrição, o município vai estar buscando também atender dentro daquilo que está sendo essa orientação. E quando nessa pergunta coloca se algumas prefeituras que estão distribuindo esses medicamentos, entre outros, se eles estão errados, só o tempo vai dizer. Né? E, eventualmente, um medicamento que não tem uma efetividade, mas também que vamos entender que não caberia ou não causaria nenhum mal, o que isso representa depois? Talvez é o recurso gasto, né, sem uma efetividade, e aí você tem todo um questionamento depois, principalmente pela responsabilização do gestor público, e considerando que esses medicamentos estão nesta realidade hoje de uso por várias prefeituras, né, ou de utilização de algumas prefeituras que estão querendo utilizar, o preço saiu do normal, do preço padrão. Né? Então, municípios que estão buscando a aquisição desses medicamentos estão pagando aí muitas vezes muito mais do que pagavam numa condição normal. Então, isso também temos essa responsabilidade. A gente vai fazer então a apresentação do nosso painel, né, um detalhamento um pouquinho maior dos bairros, pela questão dos números, né? E aí depois a gente também volta para alguma complementação. Então, toda sexta a gente considera uma atualização dos casos e trazendo aqui um detalhamento pelo número de casos confirmados e o número de óbitos, né? Essa avaliação, acho que ela é importante, inclusive, para que a gente possa pensar a política com relação
as ações, né, que cada local e cada unidade também tem feito o seu trabalho, né? E aí a gente hoje tem essa evolução, né, do que representa uma semana para outra, e saímos ali de 550 casos lá em dia 3 de julho para 840 no dia de hoje. Muito em função dos pacientes que estão na condição leve, né? E aí a gente traz esse detalhamento. Veja que nós temos ali um bairro, até pela condição hoje de ser o maior bairro do município, o Veisópolis. Então, nós temos 130 casos confirmados ali do Veisópolis, né, com 3 óbitos. Depois passamos para o bairro Emiliano Perneta, 83 casos confirmados e 1 óbito. Depois vamos para o Alto Tarumã, com 78 casos confirmados e 1 óbito. Depois vamos para o Vargem Grande, 77 casos confirmados. Não tivemos óbito neste bairro. Depois nós vamos para o Maria Antonieta, 74 casos confirmados e 5 óbitos. É o bairro que tem o maior número de óbitos. Depois nós vamos para o bairro Atuba, com 72 casos confirmados e 2 óbitos. Vamos para o Paineville, com 71 casos confirmados e 1 óbito. Desculpem, então 71 casos confirmados e 1 óbito. Depois nós temos o Jardim Cláudia, com 50 casos confirmados. E o Jardim Carla, também com 50 casos confirmados. Porém, no Jardim Carla nós temos 1 óbito. Depois nós vamos para o Estância Pinhais, com 49 casos. E não temos óbito nesse bairro. Depois nós temos o Jardim Amélia, com 46 casos confirmados e 1 óbito. Depois vamos para o Centro, com 35 casos confirmados e 2 óbitos. Depois vamos para o Alphaville Graciosa, que nós temos 24 casos confirmados. E fecha os nossos bairros, Parque das Nascentes, com um caso confirmado. Parque das Águas, não temos nenhum caso confirmado e nem óbito. Então, esse detalhamento ele traz, né, por bairro, e aí a gente também considera ali os óbitos também por bairro. O próximo, ele traz um detalhamento por faixa etária, né, e aí a gente tem ali né, o que apresenta hoje, que em número de confirmados de 0 a 5 anos, também tivemos casos em crianças, são 13 casos. De 6 a 9 anos, tivemos 3 casos. De 10 a 19, são 48 casos. Então, veja que o adulto jovem é o que a gente tem muito mais casos, né, de casos confirmados. Então, de 20 a 29 anos, são 156 casos. De 30 a 39 anos, são 202 casos confirmados. De 40 a 49, nós temos 166 casos. De 50 a 59 anos, nós temos 133 casos. E aqui nesta semana confirmamos o óbito de uma pessoa, né, que a gente sempre estava apresentando óbitos em pessoas acima de 60 anos. Tivemos, então, um caso menor de 60 anos, que foi, né, nessa semana. De 60 a 69 anos, tivemos 73 casos confirmados, com 6 óbitos. De 70 a 79, 40 casos confirmados, com 9 óbitos. E de 80 a mais, tivemos 6 casos confirmados e 1 óbito. Então, dos nossos 17 óbitos, 16 foram do grupo que a gente considera de fato o grupo de risco, usuários acima de 60 anos. Aí nós temos separadinho ali por sexo, né? Dos casos confirmados e dos óbitos. Então, o caso confirmado em masculino são 383 casos, que representa 46% do nosso total. Feminino são 457 casos confirmados, que representa 54%. Então, nós temos um número maior de casos confirmados do sexo feminino. Porém, óbitos, nós temos 9 óbitos masculino, que representa 53%,
e 8 óbitos feminino, que representa 47%. Então, um pouquinho maior em número de óbitos é masculino. Nós trazemos, então, o detalhamento hoje, né, do como estamos com relação aos pacientes, então, confirmados, internados. Então, esse número de 15 pacientes, ele se divide em casos de pacientes que estão em enfermaria. Então, enfermaria são 9, que representa 60% dos nossos 15 internados. E UTI, nós temos hoje, então, 6 pacientes internados, 40% do nosso total de pacientes internados. A grande maioria de pacientes em isolamento domiciliar, que faz esse acompanhamento, né, com a equipe da atenção primária, como eu falava, do monitoramento e do acompanhamento das equipes da atenção primária. São casos leves, né, que monitora e dentro dos 14 dias são considerados, então, recuperados. E aí os 17 óbitos, né, que faz o fechamento, então, do nosso quantitativo de 840 casos confirmados. Quero reforçar, né, que em função de, acho que o painel finaliza, nós ainda temos 1.246 casos que realizaram exames e que foram descartados. Então, nós temos essa possibilidade, essa realização, né, dessa testagem em público maior. Então, está nos trazendo aí uma possibilidade de ter também muitos casos descartados. Mais de 50%, quase 50% ali dos casos confirmados em descartados. E desses pacientes que ainda aguardam resultado de exame, a gente sempre atualiza os nossos casos suspeitos, que são pacientes que fizeram os testes e estamos aguardando os resultados. Ainda estamos com 123 em função desse tempo aí do resultado, então entre coleta dos últimos dias, né, para que a gente também tenha esta, ou descartar ou confirmar o caso. Essas definições, né, desse quantitativo, a gente sabe que a cada dia e busca essa avaliação do que representa esse quantitativo de pacientes confirmados é em função, né, dessa possibilidade da testagem, mas sim dessa circulação do vírus, né, que a gente sabe para a realidade hoje dos 3 estados da região sul que tem ampliado. As estruturas de leitos de UTI, o estado então tem, né, apresentado e a cada dia novas contratações, novos serviços, mas a gente sabe que isso a cada dia ele vem trazendo esta preocupação com as taxas de ocupações. Né, o estado do Paraná também busca trabalhar essa ampliação nas estruturas já existentes, considerando isso uma possibilidade pela equipe que já está no acompanhamento e no atendimento, então facilitaria esse processo com relação a essa equipe específica, né, então a viabilidade ali da ampliação das estruturas, mas a gente insiste, né, que com todas essa possibilidade de ampliação, a gente ainda tem, né, os mais de 800 casos do Paraná, os 17 casos de Pinhais, que tivemos aí a possibilidade do acompanhamento, do tratamento, e mesmo assim, por alguma situação, e geralmente comorbidade, grupo de risco, não tiveram, né, a cura e foram aí para a questão do óbito. É uma realidade que, ainda não tendo tratamento, não tendo a vacina, a gente tem que estar buscando essa condição hoje do isolamento, né, da questão do que a gente coloca, né, como regra, fique em casa, o público vulnerável, esse público, né, do grupo de risco principalmente, e que a gente possa sempre estar orientando, né, dentro do que a doutora Letícia já traz, de que né, as pessoas que hoje estão trabalhando no comércio, o essencial, que se utilizem, né, e reforcem as medidas preventivas do uso da máscara, da questão do distanciamento bem necessário, né, as medidas de higiene, de lavagem das mãos, do uso do álcool em gel. E o que a gente tem pedido hoje, né, sempre reforçando a necessidade da conscientização da nossa comunidade, né? A gente ainda tem demandas com relação a festas no final de semana, a aglomeração, o que representa, às vezes, esse momento que a gente considera que não está propício para essa situação, né, do aniversário ou de uma confraternização, e isso representa uma aglomeração.
As equipes da Guarda Municipal vêm buscando trabalhar, né, com a gente esse processo todo da fiscalização em função das denúncias que nós temos. O Serviço da Vigilância Sanitária também com relação a essas denúncias, e a gente também tem feito todo o trabalho. Mas hoje é um pouco disso, né, da conscientização propriamente da nossa população, da sociedade como um todo, entendendo que vai ser um esforço de cada um, mas do coletivo, no sentido de buscar passar esse período, e a gente sabe que isso também representa essa dificuldade nesse momento. Estamos, então, sempre colocando à disposição as unidades através de WhatsApp. Temos hoje um trabalho muito integrado com o setor de comunicação, a nossa página ali de coronavírus.pinhais.pr.gov.br, para que vocês também possam sempre ter as atualizações das informações, as informações de contatos, né, da nossa linha de atendimento, das nossas unidades, com relação ao contato com o WhatsApp das unidades. Só reforçar que o Estado vem considerando essa situação das consultas eletivas, estão suspensas hoje, então a gente também tem algumas demandas de paciente que acaba vindo para outra demanda, e tem essa realidade também de alguns serviços que não estão atendendo, então também temos essa necessidade de sempre estar reforçando. E ainda temos, né, a possibilidade aí da realização de algumas vacinas, né, de gripe, e que o paciente que ainda não fez, o usuário que ainda não fez, possa buscar as nossas unidades de saúde. Temos ainda um saldo remanescente, é bem importante para esse período, né, com relação a outra prevenção, principalmente os grupos de risco, gestantes, as crianças até 5 anos, então a gente tem sempre reforçar. Então aí está, coronavírus.pinhais.pr.gov.br, e a Secretaria de Saúde também, através dos nossos canais de comunicação, com a ouvidoria, também estaremos à disposição de vocês. Uma boa tarde a todos e até a próxima sexta. Tchau, gente.